E a gente começa, então, nossa discussão pela lógica, né, pela a ferramenta de modelar o mundo mais simples, que é a lógica proposicional. Né, que justamente a ideia é que uma proposição é um fato sobre o mundo. Uma proposição é um fato sobre o mundo. Por exemplo, né, o Sócrates é homem, e esse é um fato sobre o mundo. E os elementos, né, então, da lógica proposicional são as constantes verdadeiro e falso, e símbolos que denotam justamente as proposições, né? Uma proposição a gente pode usar um símbolo para denotar ela, e os operadores lógicos, né, que conectam símbolos. Aqui o AND, o macete aqui para a gente entender, né, qual operador é qual, o AND, o OU, o não. O não é mais simples, né? Que é uma barrinha aqui para negação. Ou às vezes o não é representado pelo esse til aqui, né? Mas o AND e o OU é difícil ter alguma coisa que ajuda a lembrar, né? Mas um macete pode ser, por exemplo, o AND é como se fosse um A, né? Um A sem o risquinho horizontal ali, né? Então A de AND. E por isso que ele é esse chapéuzinho aí. E o OU, né? A gente pode pensar que é como se fosse um Vzinho ali que lembra o U, né? Então OU, aí é o Vzinho aqui virado para baixo, como se fosse um U. Então, A de end e U de termina o OU, para saber qual símbolo é qual, end ou. E aí a gente consegue diferenciar os dois. Aqui o símbolo não, né, que quando a gente aplica ele, a gente obtém o contrário da proposição. Aqui o símbolo de implicação, né, é uma coisa implica a outra. Se eu disser que A implica B, então quando A acontece, o B vai acontecer. Né? E o último aqui é o símbolo de equivalência, né? Ou o se e somente se. Se eu disser que A, se e somente se B, ou A equivalente a B, então sempre que B ocorrer, A vai estar ocorrendo, e se um dos dois não ocorrer, o outro também não vai ocorrer. Então é equivalência lógica. Tá? E a gente vai ver mais para frente esses operadores sendo aplicados aí. Então, supondo, né, um exemplo aqui bem simples de um sistema de alarme de roubo, tá? Com as seguintes proposições, né? Então, os símbolos aqui desse mundo aqui do alarme é exatamente as letras L, A, J, M e G, cada uma significando um fato sobre o mundo. E eu vou explicar como que funciona esse mundo aqui. E é o seguinte, vamos supor que eu instalei um alarme na minha casa para detectar, né, se invasão, né, se alguém entrou lá para roubar, ladrão entrou. E como que funciona? Né? Se o ladrão entra na casa, o alarme toca. Então, isso é uma coisa que o funcionamento do alarme é assim. E aí eu combinei com meus dois vizinhos, né, já senhores de idade, né, se eles ouvirem o alarme tocar, né, eles vão ligar para a polícia. O Jurandir, né, liga para a polícia se o alarme tocar, e a Marialva liga para a polícia se o alarme tocar. Só que tem nessa vizinhança, né, os meus vizinhos, eles têm gatos, né, para fazer companhia para eles. E tem uma outra coisa que pode acontecer, que é o gato entrar na casa. Então tem esses fatos aqui. O ladrão invadiu a casa, é um fato. O alarme tocou, é outro fato. Jurandir ligou para a polícia. Marialva ligou para a polícia. E gato entrou na casa. Esses são os fatos sobre o mundo, as coisas que podem acontecer no mundo. E como que isso está conectado? Se o ladrão invadir a casa, o alarme vai tocar. Se o alarme tocar, o Jurandir ou a Marialva vão ligar para a polícia. E se o gato entrar na casa, o alarme também vai tocar. Né? Vamos dizer que é um alarme bem sensível. E como que a gente pode modelar isso, então, usando, né, esses elementos aqui da lógica proposicional? Os símbolos já estão definidos, né, que são exatamente as letras L, A, J, M e G. As constantes verdadeiro e falso também, que são dadas por definição. E agora a gente tem que usar os operadores para modelar esses fatos. Então vamos começar com o fato número 1. Tá? Se o ladrão entrar na casa, ou se o gato entrar na casa, então ladrão, ou
gato, então o alarme toca. Né? O símbolo de implicação, né, a gente pode ler ele como se então. Então, ou seja, se a coisa da esquerda, então a coisa da direita. Então, se o alarme toca, se o ladrão ou o gato entrou na casa, o alarme vai tocar. Ou, né, usando a terminologia do implica, ladrão ou gato implica em alarme. Ok? Outro fato sobre esse mundo. Se o alarme toca, então o Jurandir liga para a polícia ou a Marialva liga para a polícia. Tá? Então, é mais um fato aí sobre esse mundo. E outro fato, né, que a gente pode pensar aqui, que vamos supor que os dois vizinhos têm audição boa, se o alarme tocar, os dois vão ouvir, né? Então a gente pode supor que Jurandir ligar para a polícia é equivalente a Marialva ligar para a polícia. Se um ligar, o outro vai ligar, tá? Independente do que aconteceu, independente de se foi ladrão ou gato que entrou na casa, os dois vão ligar. Por quê? Olha o encadeamento aqui, né? Ladrão ou gato, então alarme toca. Se o alarme toca, então um dos dois liga para a polícia. Mas, no caso, os dois vão ligar para a polícia. Tá? Então é assim que funciona este mundo aqui. Então, se eu atribuir valores para algumas variáveis, né, a gente consegue deduzir o que aconteceu. Né? Então, por exemplo, se eu disser que ladrão é igual a verdadeiro, que entrou ladrão na casa, então, né, isso vai implicar que eu concluo que o alarme vai ser verdadeiro, né, já porque tem uma implicação aqui. Eu vou mostrar a tabela verdade, né, dessas conectivos aqui, mas por enquanto estou usando só o bom senso, tá, de raciocínio aqui para a gente deduzir as coisas. Então, se o ladrão entrou, o alarme tocou, e aí eu deduzo que João ou Marialva, João, aí eu não sei ainda o qual dos dois, né, é verdadeiro. Um dos dois é verdadeiro. Mas aqui, ó, como um é equivalente ao outro, então João é verdadeiro, João não, né? Jurandir é verdadeiro e Marialva é verdadeiro. E Marialva é igual a verdadeiro. Tá? Então, aqui o V dá para confundir, né, com o ou aqui. Então, vou usar true e false, tá? Para não confundir o ou com o V de verdadeiro. Então, ladrão entrou, true. Alarme tocou, alarme é true. Jurandir ligou, é true. Marialva ligou, é true. Tá? Então, esse é o processo de dedução usando o nosso bom senso aqui humano. Né? Agora, eu vou mostrar a tabela verdade desses operadores lógicos aqui.